começando, a gente precisa primeiro falar o que é Corinto. Corinto é a cidade, é uma cidade grega. O apóstolo Paulo é o fundador desta igreja. Pode passar. Aí vai ter uma imagem da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, né? Ele sai ali de Jerusalém, né? Ele vai nesse sentido. Sei que a resolução não está muito boa, mas ele sai de Jerusalém e sobe Israel, vai até hoje que a gente considera como a Turquia, sobe, aí lá em cima lá da Macedônia ele desce, e de Atenas ele vai até a cidade de Corinto. Então Corinto é uma cidade o quê? Grega, é uma cidade portuária, já vai ver essas características. Tem uma imagenzinha que está um pouquinho mais próximo aí, para a gente aproximar mais um pouquinho. Animaçãozinha. Pronto. Aí está um pouquinho mais próximo, a gente pode ver ali, para nunca mais esquecer, aquilo ali que parece a bota. Eu tinha um professor que dizia assim, aquilo ali que parece uma bota, né? É a Itália, e do lado da direita ali é o que? A Grécia. Então, pode apertar mais uma vez, ou seja, aqui está a Grécia, né? Macedônia, e abaixo a Grécia. Aí vamos aprofundar mais um pouquinho. Aí está ali o mar Mediterrâneo, essa parte de baixo é o norte da África, certo? Só para a gente se localizar, pode passar. E aí o mais de perto, só para a gente se localizar onde é que é Corinto, tá aí. Então, ali Atenas, Cencreia, Corinto e Olímpia, ou seja, está entre Atenas e Olímpia, a cidade de Corinto. Ela é tão grega que ao longo da história, se tinham Jogos Olímpicos, tinham Jogos Istmicos, que eram tipo Jogos Olímpicos, só que menores. Era como se fosse assim, tem um campeonato nacional, né, futebol, tem o Brasileirão, e tem os campeonatos regionais. Então é como se o campeonato, as Olimpíadas, vamos dizer assim, que tinha em Corinto era menor, né, era um campeonato menor. Então ela era uma cidade que vivia da cultura grega. A gente vai adentrar aqui. Então só para localizar, está ali a cidade de Corinto, né? Próximo ali também, logo ao sul, a cidade de Esparta e ao norte a Macedônia. Ali, pessoal, a cidade de Larissa não é homenagem à minha esposa não, tá certo? É a cidade mesmo, tá bom? Existia uma cidade chamada Larissa. Tá certo? Que é em perguntar, vale aquele. É Larissa mesmo? É assim, lá em cima ali. Ó. Então, ele está nessa região chamada Acaia. E ao norte, a região de Tessália. E quem lembra aí da outra carta do apóstolo Paulo, tem as cartas à igreja de Tessalônica. Está lá em cima, ó, Tessalônica. Ó. Então, Paulo veio lá por cima, ó, Filipos, Tessalônica. Aqueles outros cristãos que ficaram conhecidos por avaliar na palavra de Deus, onde é que eles estavam? Eram os bereanos, cadê? Está lá em cima, ó. Berea, tá vendo? Está aparecendo em inglês, é Berea, certo? Então o apóstolo sobe e desce até a cidade de Corinto. E junto com Apolo e outros funda a igreja de Corinto. Na sua segunda viagem missionária. Vamos entender um pouquinho desse povo. Primeiro, a religião deles. Havia uma diversidade religiosa. Primeira coisa, eles tinham vários locais sagrados, pelo menos 26, além de templos. Então, os próprios cemitérios eram sagrados, os templos, havia locais menores de consagração, todos eles, boa parte, dedicados, primeiro, aos deuses gregos e romanos. Os romanos, para quem não sabe, eles, quando dominaram a Grécia, eles assumiram os deuses gregos e mudaram o nome. Por exemplo, Zeus virou Júpiter. É um exemplo, certo? Além disso, além das religiões gregas, Zeus, Apolo, a gente vai ver até outros deuses que vai ser falado aqui, havia religiões que vieram do Oriente, religiões, vamos dizer assim, novas, era novidade. Que era o quê? Primeiro, as religiões de mistério, eram religiões místicas, religiões que enfatizavam muito o contato com anjos, com espíritos. Isso é muito que o livro de Hebreus fala, né? Para a gente não adorar anjos. Então eles adoravam anjos. Tinha essa visão de que tinha uma classe especial. Então, é como se fosse assim, tem um pátio aqui aberto, existe o pessoal de fora e tem um grupo de dentro. E só os de dentro, os iniciados desses cultos de mistério, é que sabiam todo o conhecimento. Esses cultos de mistério é o que vai dar origem hoje ao que a gente chama de ocultismo. As atuais, hoje que a gente ouve falar de bruxaria, ocultismo, religiões esotéricas,
vieram dessas chamadas religiões de mistério, que vieram do Egito e vieram da Ásia. Também há pouco registro na cidade de Corinto do judaísmo, né? Havia registro de que talvez houvesse uma sinagoga, mas a gente vai ver aqui que isso é uma exceção, é uma raridade, porque a cidade de Corinto, a maioria é de não-judeus, é de gentios. E por isso vai ser tão importante estudarmos ela, porque são pessoas que nunca tinham ouvido falar do Antigo Testamento. Uma coisa é você fundar uma igreja no início, em que as pessoas conheciam o Messias, conheciam as promessas, conheciam as profecias, conheciam a lei. Outra coisa é você pregar para pessoas que não conhecem nada da Bíblia, começando do zero. E essas pessoas estão cheias de vícios, estão cheios de práticas, de costumes. Então eles se convertem, mas querem continuar com as práticas pagãs, gregas, as práticas do mundo, dos seus pecados. E a cidade era crescente, então as religiões eram crescentes também. Na história, ela vai falar, ela é dividida em duas partes. Slide. Ela é dividida em duas partes. A cidade, como eu disse, a Grécia não foi dominada pelos romanos. A cidade era próspera antes de ser dominada pelos romanos. E depois, continuou próspera. Pense na cidade para gerar dinheiro. Por quê? Primeiro, a história da cidade começa junto com a cidade de Atenas. Ela viveu o período de ouro da cidade de Atenas, da filosofia, da ciência, da medicina, da sua época. E a cidade de Corinto só era um pouco menor do que a cidade de Atenas. Então ela tinha tudo, filosofias, religiões gregas, a medicina, o comércio muito forte. A cidade de Corinto, a cidade portuária. Então ela comercializava com toda aquela região do mar Mediterrâneo. Só que o que acontece? Quando Roma vai dominar, ela entra em conflito. E aí o cônsul Lúcio Múmio, em 146 a.C., destrói a cidade. A cidade é totalmente arrasada. E aí ela é refundada. Ou seja, ela era próspera antes dos romanos, foi destruída, só que ela é fundada novamente em 44 a.C. por Júlio César. Ela se torna uma colônia romana. Por que ela foi refundada? Então ela vai ter, antes de eu explicar, por que então teve um retorno da prosperidade quase imediato. Eles eram ricos, foram destruídos, ficaram ricos de novo. Como assim? Por quê? E se eles ficaram ricos, o dinheiro atraía a população que vivia ao redor. Então a cidade cresceu muito rápido. Por que ela foi refundada? O cônsul, o imperador, pode dizer assim, não, essa cidade se revoltou, não vou construir mais ela. Por que ele reconstruiu? Dois motivos. A cidade tinha uma localização privilegiada. Eram estradas, tinha o próprio fornecimento de água, tinha um próprio porto, né? Então, várias rotas passavam pela cidade. Então, até o próprio apóstolo Paulo, eu vou pregar em Corinto. Por que ele não passou de Atenas direto? Porque Corinto era um ponto estratégico para alcançar boa parte do mundo antigo. A cidade de Corinto é uma cidade altamente movimentada. Pregar na praça pública de Corinto era pregar para pessoas que talvez o apóstolo Paulo nunca tenha ouvido falar, de povos que passavam por lá, rotas, comércios, todo tipo de gente passava por Corinto. Segundo motivo, então o primeiro foi, Roma queria ganhar dinheiro, né? Se eu estar privilegiado, a gente vai ganhar dinheiro, mas tem um segundo motivo. Quando Roma dominou a região, muitos escravos, muitos outros povos começaram a morar próximo da cidade de Roma. Isso era um perigo. Já pensou se esses muitos escravos se revoltam? Espera aí, esse povo matou os nossos ancestrais, tomaram as nossas terras, o que a gente vai fazer com eles, né? Carinha que não vai ser, né? Então, como medida de prevenção, os romanos disseram assim, vamos embora, né? Fizeram de volta para a minha terra, forçado, né? Tipo assim, não, ao invés de voltar para o Nordeste, eles disseram voltar para Corinto. Disseram assim, vocês, a gente tomou as terras de vocês, pode voltar que a gente vai reconstruir. Por quê? Para se livrar desse perigo. Eles queriam afastar de todo jeito uma população de estrangeiros imensa ao redor de Roma. Então eles reconstroem a cidade e mandam muitas dessas pessoas espalhadas para lá. Não só das pessoas que viviam em Corinto, mas vários escravos que foram libertos. Vários escravos foram libertos
disseram assim, agora o que eles vão fazer? Vamos mandar eles para lá. Então eles voltaram, foi autorizado eles morarem em Corinto. Então como era a população de Corinto? Muita gente que era ex-escrava, agora liberto, ganhando dinheiro com comércio. Então a gente tinha gente muito rica, mas tinha gente também na cidade muito pobre. Isso vai ser importante para a gente entender a carta. Então vamos lá. A economia, eu disse, é uma grande diversidade econômica. Como eu falei, tinha muitos ricos, ou tinham ricos, mas a maioria eram de pobres. Eles não ganhavam, como eu falei, muito dinheiro com terra, com plantio. Era o comércio, então era uma aristocracia comercial. E eles tinham uma característica, se eles viviam do comércio, eles não dependiam tanto do dinheiro de Roma. Então eles começaram a novamente se tornar muito independentes, tomar as próprias decisões políticas, sem depender dos recursos de Roma. Então virou uma cidade, como a gente poderia chamar, cosmopolita. Né? Talvez, se fosse, um dos comentaristas fala como no mundo de hoje, talvez uma Nova York, né? Los Angeles, dessas grandes cidades, São Francisco, seria a cidade de Corinto, uma cidade imensa para a sua época. Então, os pobres, a maioria eram de artesãos e escravos. Então, muitas dessas pessoas, muito provavelmente, a riqueza da cidade deu vantagem para esses escravos também. É como se era a terra, o pessoal chama os Estados Unidos hoje de terra das oportunidades, né? Pronto, era Corinto da época, né? Você ia lá, você podia ganhar dinheiro fácil, muito comércio. Mas, como o ser humano é mau, perverso, onde tem muito dinheiro, vai rolar pecado, vai ter uso abusivo do dinheiro e para usos escusos, como a gente vai ver. Então a igreja, em muitas coisas, era reflexo da cidade. Fala isso em Atos, em 1 Coríntios e Romanos. Então havia uma diversidade étnica, ou seja, tinha gregos, tinha judeus, tinha várias pessoas, vários povos que moravam lá, mas também econômica, pessoas de nível alto e nível baixo na cidade. E é isso. E outro motivo por que eu escolhi. Como é que a gente, como cristão, vivendo em contextos tão diferentes, pode ser uma igreja? A igreja de Corinto, a carta de Corinto vai nos responder isso. Como é que nós resolvemos conflitos sociais, políticos, ideológicos na igreja? A carta de Corinto vai nos ajudar a responder isso também. E a cultura? Claro, se eles foram dominados pelos romanos, as leis, a cultura e o helenismo, que era essa visão nova dos gregos, dominava a época. E a própria história grega, então a religião, a filosofia, as artes. Quando vocês lerem a carta de Corinto, preste atenção quando o apóstolo Paulo fala sobre sabedoria. O que ele está falando de sabedoria? Ele está falando da filosofia grega. Ele está falando da retórica grega, de falar bem, bonito, de ideias novas, ideias extraordinárias, bem articuladas. É isso que ele está querendo dizer com sabedoria. Ele diz assim, os gregos buscam sabedoria. Mas os judeus procuram sinais. Mas nós, ele fala, a cruz de Cristo. E por isso eles eram considerados loucos. E a gente vai estudar que essa loucura não é tão louca assim, mas a gente já vai entender. Então, a cidade, por conta da cultura grega e de uma grande quantidade de dinheiro, ela tinha uma reputação de ter um vício, era conhecida também pelo seu vício sexual. Qualquer coincidência com nossos tempos não é mera coincidência, tá certo? Então tinha um grande problema de vício sexual na época. Esse pensador aqui, Aristófanes, ele cunhou o verbo corintiaste, que quer dizer agir como um coríntio, que quer dizer fornicar, agir de maneira imoral, perversa. Tu já pensou o nome da cidade virar um verbo de sinônimo de imoralidade? Então o pecado sexual era do mesmo tipo que se esperaria em qualquer porto, onde o dinheiro flua livremente e as pessoas estejam disponíveis. Ou seja, o pecado rolava solto. E solto mesmo. Tinha a oportunidade e tinha as pessoas querendo. E o apóstolo Paulo, por isso que ele vai bater tão de frente, e por isso que essa igreja precisa ser reorientada de maneira tão forte. O apóstolo Paulo, alguns teólogos dizem que ele usou as palavras mais profundas, poéticas,
os melhores argumentos que ele poderia para reorientar essa igreja. Imagina essa igreja, ela está num contexto totalmente contrário ao que a palavra de Deus ensina. Eles deveriam ir contra a cultura ao seu redor e não se amoldar à cultura ao seu redor, de pecado, de imoralidade sexual, de exclusão social. Então aqui alguns exemplos. Tem nomes, por exemplo, nomes latinos, Áquila, Priscila, Cristo, é um nome de judeus com nomes latinos. Olha a diversidade da igreja. Tinha romanos com nomes latinos, Fortunato, Quartus, Gaius, Títios, Justus. Então provavelmente eles eram de famílias ricas. Tinham nomes gregos, Estéfanas, Acaicos, Erasto, e provavelmente também eram ricos. Então era uma cidade de ascensão social e ao mesmo tempo de escravos. E alguns dos problemas é o que nós vamos, ao longo dessa série, nós vamos estudar de 1 Coríntios. Conflitos sociais. E como a palavra de Deus nos ajuda a resolver esses conflitos. Como transpassar essas barreiras. Então o pano de fundo da carta é de maioria de gentios e de não judeus. Então a gente tem que pensar nessas pessoas que elas pouco conheciam do Antigo Testamento, a não ser aquilo que o apóstolo Paulo, Apolo e outros pregaram para eles. A maioria estava na extremidade inferior da escala socioeconômica, embora houvesse 2 ou 3 famílias ricas. Então, como ex-pagãos, eles vieram de uma cultura totalmente imoral, pervertida. Problema, eles trouxeram para a fé cristã uma visão de mundo e uma atitude helenística, ou seja, grega. É só o que a gente tem hoje, irmãos. Pessoas que viviam no mundo de maneira totalmente pervertida, totalmente depravada. Aí elas conhecem Jesus, vão para a igreja e continuam vivendo da mesma forma. São o que a gente chama de cristãos nominais. Só é de nome, mas a atitude deles não mudou nada. Eles não entenderam que crer no evangelho tem consequências. Não é só vir para a igreja, achar bonitas as musiquinhas, e eu sou crente, eu sou gospel. E isso que estava acontecendo com a igreja de Corinto. A gente vai ver aqui que tem uns que mandam talvez uma carta para o apóstolo Paulo, dizendo assim: apóstolo Paulo, eu posso comer dos alimentos consagrados aos ídolos? Será que eu não posso ir de vez em quando no templo? Será que eu não posso, dar uma escapulidezinha, no meu casamento de vez em quando? Eu não fazia isso antes, por que eu não posso agora? E aí o apóstolo Paulo dá só uma resposta em 16 capítulos para todos esses problemas. Então, embora fosse a igreja cristã em Corinto, uma série de atitudes e comportamentos exigiam uma cirurgia radical, sem matar o paciente. Literalmente, tirar essa cultura deles, essa mentalidade de comportamentos gregos que neles viviam. E a gente vai aprender isso na carta de 1 Coríntios, como é que a gente vai retirar isso. É como se fosse assim. Eu não lembro se foi John Wesley, lembro outro. A justificação tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Então a igreja de Corinto não tinha tirado o mundo deles. Eles estavam com o coração cheio de coisas do mundo, do pecado, das imoralidades que eles viviam, da adoração aos ídolos. Eles achavam que não, eu vou no templo, e era Corinto, então o templo não era o templo de Jerusalém. O templo era o templo pagão. Ele disse assim: será que eu não posso ir de vez em quando lá no templo? Parece os cristãos hoje, você vai perguntar: eu posso isso? Posso comer aquilo? Posso ir para a festa tal? Devo ou não devo? E o apóstolo Paulo vai responder essas divisões, esses problemas. Sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a igreja e seu apóstolo, como eu havia dito, primeiro eu falei da cidade. Vamos falar aqui um pouco mais especificamente da igreja também. A igreja foi fundada entre 49 a 51 depois de Cristo. Ou seja, cerca aí de 19, 20 anos depois da ressurreição, depois da ascensão de Cristo. Está lá em Atos 18. Então, Paulo deixou a cidade entre 51 e 52 depois de Cristo. Então ele deve ter passado o quê?
2, 3 anos no máximo na cidade. Então, após 3 anos da sua saída de lá, ele escreve uma carta para a igreja, em resposta à situação que a igreja estava vivendo. E você pode perguntar, qual era o problema da igreja de Corinto? Será que era só briga entre eles? Não é só briga entre eles. Alguns entendem hoje que é briga, inclusive, com o próprio apóstolo Paulo. É briga com o próprio evangelho. O apóstolo Paulo chegou na cidade, pregou o evangelho, passou talvez 2, 3 anos treinando líderes, treinando membros e vai embora. Quando ele ouve falar da igreja de Corinto, ele descobre que nada daquilo que ele pregou está sendo vivido. As pessoas não estão vivendo a mensagem do evangelho. Elas simplesmente ignoraram ou deturparam, interpretaram errado, se desfizeram de algumas coisas, aceitaram aquilo que eles achavam mais agradável e o restante deixaram para lá. E o apóstolo Paulo descobre dessa situação. Então a igreja está vivendo uma deficiência, está vivendo a perda da sua identidade. Está tendo um conflito entre partidos, não só por causa do orgulho, mas entre aqueles que querem seguir o genuíno evangelho de Jesus Cristo e aqueles que querem se amoldar ao mundo. E aí, briga, não tem como concordar. Lá em 1 Coríntios 5, 9 a 11, vamos abrir essa parte é interessante, vamos lá, só para entender o contexto. A carta que nós temos hoje do apóstolo Paulo é 1 Coríntios. Aí eu vou fazer a pergunta, a gente vai ler o texto, eu vou fazer uma pergunta a vocês, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5. A gente vai ler dos versículos 9 ao 11, só esses 3 versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Quando lhes escrevi antes, diz que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Com isso, porém, não me referi a descrentes que vivem em imoralidade sexual, ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam de sair deste mundo para evitar pessoas desse tipo. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Preste atenção aqui na informação. Logo no versículo 9. Quando lhes escrevi antes. Se essa é a primeira carta de Coríntios, que carta é essa? A carta 0? Porque, irmãos, provavelmente o apóstolo Paulo escreveu outra carta, mas aprove a Deus, essa carta não foi preservada na escritura. E aí o apóstolo Paulo diversas vezes se comunicava, mandava cartas, recebia cartas e ouvia relatos de irmãos. A gente vai já ver. Então ele está dizendo, o que eu queria dizer, o que eu estou explicando para vocês, o que eu disse para vocês, estou dizendo de novo, era isso, aquilo, isso. E vocês têm que tomar cuidado, mais com que os de fora, vocês têm que se preocupar com os de dentro, que estão corrompendo a igreja. Que estão não agindo conforme a palavra de Deus. Então, fala dessa idolatria, fala da imoralidade sexual. Então, provavelmente, eles interpretaram mal, ou eles simplesmente fizeram ouvido de mercador. Né? Um bocado deles era mercador, acho que entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Eles consideraram aquilo que o apóstolo Paulo falou, quando ele plantou esta igreja. Então, Paulo aborda em resposta aos relatórios. Várias vezes ele relembra nesses relatos aqui. Vamos abrir aí 1:11. Vamos ler 1 Coríntios 1:11. Então não era só carta. Pessoas talvez viajavam e contavam a ele. Capítulo 1, versículo 11 diz assim: pois alguns membros da família de Cloe, o quê? Me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Então o apóstolo Paulo saiu de Corinto, mas estava sabendo do que estava rolando lá na igreja, do que estava acontecendo. Ele não fundava a igreja e abandonava a igreja, não. Ele fundava a igreja, continuava pregando, mas tinham pessoas
que continuava o quê? Pastoreando a igreja, orientando a igreja, dando informações a eles sobre como estava a situação da igreja. E aqui, a irmã Chloe, né, e a sua família eram essas pessoas responsáveis por dar essas informações. Então, pelo menos, tinham nessa carta, a gente vai ver pelo menos 11 preocupações, 11 problemas do apóstolo Paulo, da igreja de Corinto, quer dizer. Mas sua maior preocupação é a postura teológica por trás do comportamento. Todo comportamento tem uma base que a gente fundamenta as nossas atitudes. Se a gente ama o próximo, tem um fundamento do amor ao próximo. Se a gente age de maneira humilde, tem um fundamento dessa humildade. Se a gente não se rende à imoralidade sexual, é porque existe um fundamento para a gente lutar contra o pecado e agir em santidade. A gente não simplesmente faça isso e faça aquilo. Deus não só diz isso. Deus dá uma base para sustentar as suas ordens. Diz assim, façam isso, por isso, isso e aquilo. Então, também, um dos motivos da escrita da carta é a defesa da sua autoridade. Porque perceba, se o apóstolo Paulo pegou o evangelho, como é que o pessoal na época fazia para desmerecer a mensagem de alguém? Desmerecia a pessoa. Assim, essa pessoa aí não é apóstolo. Ela veio aqui, pregou, olha, o apóstolo Paulo fundou a igreja, pessoal, presta atenção. Ele é o fundador da igreja. Aí tinham líderes lá que queriam desmerecer a autoridade do apóstolo Paulo. Para quê? Para dizer assim, essa mensagem aí é loucura. Esse negócio, eu vou lá no templo, venho na igreja, não tem problema nenhum. Eu peco no mundo, venho para a igreja sem problema nenhum. E aí, o apóstolo Paulo defende o seu apostolado diversas vezes. E defende o evangelho. Então, a relação dele com a igreja estava se deteriorando. Imagine, um pastor, um plantador de igreja, ele plantou aquela igreja, e agora aquela igreja quer se revoltar contra a palavra que foi ministrada. Parece com a igreja de Gálatas, em que o apóstolo Paulo diz para eles relembrar do que foi falado. E o apóstolo Paulo diz o quê? Que mesmo que eu, ou um anjo, vos pregue outro evangelho, que seja considerado que é anátema, maldito. Acontecendo a mesma coisa com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto começou bem, aceitou. Mas depois ela viu que tinha que tomar mudanças, tinha que ter mudanças de atitude, mudanças de caráter. Aí eles não queriam aceitar isso. E por isso foram repreendidos pelo apóstolo Paulo. A gente vai ver muito aqui que o livro de 1 Coríntios também tem como base a disciplina eclesiástica. Ela serve como disciplina na igreja, como orientação na igreja também. Então ele vai... Então a relação com ele, com a igreja, estava se deteriorando devido à cultura grega e falsos líderes da própria igreja que estavam se amoldando à cultura do mundo. Então havia um sentimento contra o apóstolo Paulo. Havia na igreja, as pessoas estavam começando a criar um partido contra o próprio apóstolo Paulo que tinha fundado a igreja. E aí, a igreja de Corinto queria defender o seu estilo de vida pecaminoso. 2000 anos se passaram, não mudou nada. Até hoje, a pessoa que vive na igreja e se desvia, quando você vai conversar com ela, a primeira coisa que ela vai fazer é justificar seus pecados. Eu pequei por isso, por aquilo. Foram os outros, foi o contexto, foi a situação. As pessoas não vão dizer assim, eu pequei, ela não reconhece. Ela tenta justificar de todas as maneiras o seu pecado, tenta dar desculpas, tenta se defender e ainda dizer que está certo. A igreja de Corinto fez isso. Por isso que indignou ele. É bem provável que a igreja de Corinto tenha enviado uma carta se defendendo e dizendo para o apóstolo Paulo que eles queriam viver em pecado. Mas claro que ele não dizia pecado. Não, apóstolo Paulo, nós somos gregos, queremos viver como gregos. Outro problema vai acontecer da divisão, briga de egos. Ali, Paulo, Apolo e a questão da retórica. O que dá a entender muitas vezes na carta é que talvez o apóstolo... Tinha gente que dizia assim, não, mas eu fui evangelizado pelo apóstolo Paulo, eu sou de Paulo. Aí outro, eu sou de Apolo. Esse texto é bastante... De 1 Coríntios. E que dá a entender no texto, isso é interessante, é que Apolo, talvez, na retórica, era melhor que o próprio apóstolo Paulo. Tipo assim, o apóstolo Paulo pregava, aí chegava o Apolo, e o Apolo falava mais bonito.
E aí tinha gente dizendo assim, não, mas eu sou de Apolo, por isso que eu sou melhor. Aí o outro, não, mas eu sou de Paulo, porque Paulo viu a Cristo. E estava nessa briga, o apóstolo Paulo disse assim, ainda bem que eu não batizei nenhum de vocês, porque se eu só preguei, vocês creram, está nessa briga, imagina se eu tivesse batizado alguém. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Mas ninguém é de Paulo ou de Apolo, mas todos são de Cristo. E ele vai defender veementemente a unidade sob a autoridade de Jesus Cristo. Então, os principais temas da carta. A gente primeiro falou do seu autor, da cidade, de quem era, como era a igreja, o contexto, os problemas. Vamos falar um pouco aqui agora do conteúdo da carta. A gente for resumir em 3 pontos aqui a carta como um todo. Ela tem uma importância o quê? Escatológica. Quando você lê a carta de 1 Coríntios, preste atenção nos verbos. Preste atenção nos tempos verbais. O apóstolo Paulo está falando no passado, ele está falando no futuro, ele está falando no presente. Preste atenção. Tem vezes que ele está advertindo a igreja no presente, mas ele fala no futuro. Ele fala de ver a igreja gloriosa, santificada. Preste atenção nisso, quando vocês lerem. Então, na carta tem muito isso, essa coisa do já e ainda não. Cristo já nos salvou, mas ainda não ressuscitamos. De Cristo já é o reino, Cristo já venceu, mas a vitória já está garantida, mas ela ainda irá ocorrer. Então, tem muito isso. A gente olhar para Cristo, já venceu na cruz, mas a sua vitória quando retornar. Sempre nesses 2 focos. Quando a gente for ler, preste atenção. Quando você quiser fazer suas leituras devocionais, preste bastante atenção nisso. Então o futuro chegou em parte, mas aguarda sua consumação. E a nossa certeza no futuro é a ressurreição de Cristo aonde? No passado. Por isso que Cristo já venceu. A certeza de que venceremos é porque Cristo já venceu a morte. Mas no presente, o apóstolo Paulo diz, devemos viver com o modelo de Cristo crucificado, da humildade de Cristo, da submissão de Cristo. A garantia repousa não nas circunstâncias do presente, mas na certeza absoluta do futuro determinado, que Deus já tem orientado no presente. A certeza da nossa vitória é garantida no passado, mas com vistas no futuro. Vocês vão prestar bastante atenção que escatologia, volta de Cristo, não tem só em Apocalipse, tem muito em 1 Coríntios. Segunda característica que fala muito, o evangelho e a vida ética, a vida prática. Crer no evangelho tem consequências práticas, de estilo de vida, de hábitos, de comportamentos, de cultura. Em resumo, o que é isso? O que é comportamento, estilo de vida, mudança de mentalidade, atitude? Em resumo, como é que a gente chama isso? Cultura. Por isso que a nossa série é a contracultura do evangelho. Porque o evangelho vai moldar os nossos comportamentos, nossas atitudes, nosso modo de pensar, as nossas crenças, os nossos desejos. E o apóstolo Paulo, como é que ele fundamenta as consequências práticas do evangelho? É você se tornar aquilo que você já é em Cristo. É como o apóstolo Paulo diz assim, Cristo já tem a garantia da vida transformada, da ressurreição, da santificação, mas vocês agora têm que se tornar aquilo que Cristo já nos garantiu. Cristo já tem a bênção. Agora a gente precisa buscar a Cristo, buscar ser parecidos com Ele. Porque a bênção está com Ele, a transformação está com Ele. É interessante, quando a gente pensa assim, na justificação pela fé, a gente pensa assim, não, é Cristo. E quando pensamos na santificação, pensamos assim, não, agora é a minha parte, eu tenho que fazer o esforço. Mas o apóstolo Paulo diz, não, ainda também é por Cristo. É em Cristo. Outra coisa muito importante, é tudo assim, em Cristo, por Cristo, para Cristo. Como é que eu vou ter força para vencer o pecado? Em Cristo. Não é pela sua força, é pela força de Cristo. É pelo poder de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz o quê? Que o evangelho é o poder de Deus. Está lá em 1 Coríntios. A gente vai ler isso. não é nas minhas forças. O apóstolo Paulo não baseia a sua santificação nas suas próprias forças.
ele fala do nosso esforço, mas até esse nosso esforço vem de quem? De Cristo. E daquilo que ele já nos garantiu na cruz e na sua morte, na sua ressurreição. É como se o futuro puxa o presente, como se fosse assim, ao olharmos para o futuro, Deus já nos molda no nosso presente. Ou o contrário, é como se nós estamos aqui no presente, ao olharmos para Cristo, Cristo nos coloca no futuro, transformando o nosso espírito, renovando a nossa fé, nos dando esperança. Então os cristãos são o povo do futuro. Irmão, sério que você é um antiquado? Dizer assim, irmão, Jesus vai voltar e Jesus vai voltar no futuro. Quem vai ser salvo é ser quem é em Cristo. Então eu sou homem e mulher do futuro. Quem ficou no passado é quem vai ser condenado. Vai ficar para trás, literalmente. Então, preste atenção muito nesses tempos verbais, Paulo falando do futuro. Aí ele fala passado, futuro, presente. Preste atenção quando eu for ler a carta. Então, o Espírito Santo traz a igreja a imitar a Cristo. É pelo Espírito Santo. E por último, nesses conteúdos da carta, vai falar sobre a igreja. E aí tem duas metáforas que o apóstolo Paulo compara a igreja. Primeiro, ela é o templo de Deus. Interessante. A igreja de Corinto queria viver nos templos. E o apóstolo Paulo diz assim, vocês não vivem em templos, vocês são o templo de Deus. Por isso que vocês não podem habitar no templo dos outros deuses. Como é que pode um templo para dois deuses? É um templo no templo. Como assim? Um templo do Deus vivo no templo do Deus morto que não existe. Não pode. É por isso que não pode. Então, tem três características dentro aí. Está lá em Apocalipse 3, 16 e 17. 1 Coríntios, desculpa. No capítulo 3, versículo 16 e 17. Se os irmãos quiserem abrir, diz assim a palavra do Senhor. Vocês não entendem que são o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo, e vocês são esse templo. Primeira característica da igreja é que, por que ela é comparada a um templo? Porque ela vive uma vida santa. O templo de Deus é santo, e por isso a igreja precisa ser santa, e não viver em pecado. A segunda característica, a presença do Espírito de Deus é que nos torna templo de Deus. É a presença do Espírito que habita em nós, que nos torna templo e morada de Deus. E aí, se o Espírito habita em nós, nós somos santuários do Deus vivo e não dos ídolos imóveis, não das estátuas, não dos ídolos que não são Deus. Mas a terceira característica é o zelo de Deus pelo seu templo. Percebam aí que ele diz que quem destruir o templo do Deus vivo será destruído. O que ele está falando? Se vocês forem perseguidos, se vocês chegarem ao ponto até de serem mortos por Cristo, Deus irá punir estas pessoas. Porque o templo de Deus é santo. E Deus zela pelo seu templo. Que não é mais o templo em Jerusalém, mas a sua igreja. E fala da disciplina na igreja. Se Deus tem zelo, Ele tem zelo com a sua igreja. Tanto dos inimigos da igreja, do lado de fora, da perseguição, mas Deus zela pela sua igreja, dos inimigos de dentro. Aqueles que fingem ser e não são. E por isso, a necessidade da disciplina na igreja. De aconselhar, que o apóstolo Paulo chama de exortar, chamar a atenção, conversar, orientar na palavra, e se não, aí sim aplicar a disciplina. E a segunda metáfora, ela é o corpo de Cristo. Isso é uma das mais belas, eu acho, expressões do apóstolo Paulo sobre o que é a igreja. Ela é o corpo de Cristo. Isso é tremendo, irmãos. Você pensar, irmãos, que se a igreja é o corpo de Cristo, as atitudes da igreja são as atitudes do próprio
Cristo presentes na terra. Entenderam a profundidade disso? Imagine que ao estender a mão para alguém, é o próprio Cristo estendendo a mão para alguém. A igreja orar por alguém, é o próprio Cristo intercedendo por nós. Isso é muito forte. Por isso que eu estou dizendo que para mim é uma das mais belas, quando o apóstolo Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo. A gente deveria olhar e dizer assim: Senhor, eu não mereço, mas pelo teu grande amor eu sou parte do teu corpo. Então, o corpo de Cristo fala da necessidade de unidade, mas fala da necessidade de diversidade. Perverter tanto essa palavra, né, que a gente fala na igreja de diversidade, aí os irmãos já começam a pensar em arco-írisinho, né, coisinha, começam a pensar em umas coisas meio estranhas. Não, irmãos, existe uma diversidade que é bíblica, diversidade de dons, de habilidades, de conhecimentos, e a gente vai ver muito isso entre 1 Coríntios 12 até o 14. E qual é o objetivo da igreja? Se ela é o templo de Deus e é o corpo, adorar a Deus. Mas será que é só isso? Como se não fosse bastante, mas já é muita coisa, adorar a Deus. Mas o apóstolo Paulo enfatiza a segunda característica: quando adoramos a Deus, temos edificação mútua. Engraçado essa palavra, edificação. Edificação é construir. É como se nós construíssemos uns aos outros. Se eu estou edificando o outro, é como se, sei lá, o Pedro coloca um tijolinho na minha vida, a irmã Tânia também, e eu na vida dela, do pastor. E cada um de nós vamos construindo o templo de Deus nas nossas vidas. Um ao outro. A gente vai se deixando trabalhar, sendo aconselhado, sendo orientado na palavra. Esse aqui é o... Vamos passar aqui, tem um repetido. Aí pode passar, mas não... Pronto. Então vamos à análise do livro, as partes do livro. Nas partes do livro tem assim, capítulo 1, versículos 1 ao 9, nós temos a introdução, a apresentação geral da carta. Nos capítulos, do capítulo 1, versículo 10 até o 6:20, a gente vai ter a resposta do apóstolo Paulo aos relatos que ele ouviu da igreja. Não por carta, mas por famílias, por alguém que contava a ele as situações. A gente já leu esse texto, quando é o capítulo 1, versículo 11, que é da Chloe, né, de sua família, que relatava. Então, ele responde a dois problemas. Ele responde ao problema de uma igreja dividida internamente contra o próprio apóstolo Paulo, aí 1:10 ao 4:20, e vai falar sobre a questão da imoralidade e da imoralidade e da exploração que uns faziam aos outros. Tinham pessoas ricas, pobres, e tinham pessoas que viviam em vários casos de imoralidade. Então, ele vai falar exemplos de pessoas que não se submetiam à autoridade dele e nem do evangelho. Capítulo 1, versículo 6 a 20. Aqui, na terceira parte de 1 Coríntios, a maior parte é em resposta à carta de Corinto. Então, Corinto enviou uma carta a ele e ele, em resposta, escreveu esta carta. Está no capítulo 7, versículo 1 até o 16:12. Então, é uma carta trazida a Paulo por Estéfanes, Fortunato e Acaio. Certo? E aí, ele responde a todos esses problemas. Pode passar. Aí ele responde na terceira parte agora a resposta aos problemas que ele recebeu de carta, de mão. Então ele vai responder um a um. Por isso que é mais detalhado, porque ele agora sabe dos problemas detalhadamente. Então ele vai responder no capítulo 7 sobre casamento e outros assuntos. Capítulo 8 até o 11, comida sacrificada a ídolos. Do 11, versículo 2 até o capítulo 16, vai falar sobre os homens e as mulheres na adoração. No capítulo 11, 17 ao 34, vai falar do abuso da ceia do Senhor. Eu até peço perdão aos irmãos, porque Senhor ficou minúsculo. Acontece. Capítulo 12 até o 14:40 é bastante conhecida. Vai falar, começa falando dos dons espirituais, de línguas, profecias. Aí o apóstolo Paulo fala que isso tudo são dons. Aí no capítulo 14 ele chega à conclusão que o maior dom é de profecia, mas o mais importante entre a fé, a esperança e o amor é o amor. E entre eles a resposta é que o mais importante é o dom de amar. E está uma das poesias mais lindas descritas em todos os tempos, que é o capítulo 13, que a nossa irmã Tânia vai pregar. É a nossa divisão, que é o dom mais excelente, que é o dom de amar.
Mais importante que falar em línguas, profetizar, é amar. É lindo esse texto, é bastante conhecido esse texto. Até gente que não é cristão fez música disso. Renato Russo, né? Escreveu uma música. Né, pessoal? Nem lembra que é o apóstolo Paulo que escreveu, né? Inspirado pelo Espírito Santo, e não Renato Russo, né? Que ele junta 1 Coríntios 13 com uma poesia de Camões, né? Que o amor é fogo que não se arde, né? E aí ele junta com 1 Coríntios 13, e é belíssimo, 1 Coríntios 13, né? Então, no capítulo 15, né? O capítulo todo, esses 58 versículos, é só sobre a ressurreição dos crentes, como fundamento a ressurreição de Cristo. No capítulo 16, ele vai falar, até o 11, vai falar sobre a coleta, né? Sobre a arrecadação, né? De dinheiro na igreja e tudo mais. E aí, no capítulo 12, versículo 16, ele vai falar sobre a vinda de Apolo para tentar resolver esses problemas e orientar a igreja. E capítulo 16, 3 ao 24, ele conclui os assuntos que ele gostaria de falar. Queria trazer rapidamente, só tem mais 2 slides para a gente concluir a importância desta carta para nós hoje. Primeiro, como eu falei, em resumo, como era a situação da igreja? Era um caráter cosmopolita, uma cidade grande, uma cidade com uma diversidade econômica, étnica, social. E a igreja era reflexo dessa cidade. A gente, tanto na igreja de Corinto quanto hoje, a gente vive uma época de forte individualismo e de aberrações comportamentais, ou seja, comportamentos os mais diversos, e as pessoas querem a todo custo defender esses comportamentos mais bizarros possíveis. Além disso, a gente, tanto a igreja de Corinto quanto nos nossos tempos, nós vivemos uma época em que uma espiritualidade travesti, uma arrogância disfarçada por uma capa de espiritualidade, de líderes espirituais cheios de arrogância, que querem usurpar do corpo de Cristo, querem usurpar da sua igreja, mas simplesmente por arrogância. E, além disso, a acomodação do evangelho à cultura circundante. Né? A gente não pode amoldar o evangelho, suavizar o evangelho, perverter o evangelho, diluí-lo, porque nós vivemos uma cultura contrária a eles. Hoje o evangelho, tanto quanto na época do apóstolo Paulo, ele continua escandalizando. Tanto hoje quanto na época do apóstolo Paulo, o evangelho é o nosso norte para fazer divisão entre os salvos e aqueles que continuarão condenados. Então ele não se amolda, você pode contextualizar para as pessoas entenderem o evangelho, mas você não pode mudar a mensagem do evangelho, porque ele nem seria considerado evangelho. O evangelho, ele não lembro quem foi esse pregador, ele diz, nós não devemos amoldar o evangelho às culturas. O evangelho, ele é o juiz das culturas. Deus, através do seu evangelho, é que salva ou condena. Salva os que creem e condena os que não creem. Então, o evangelho vai escandalizar, sempre o evangelho vai confrontar, mas o evangelho também vai transformar, vai purificar, vai santificar. Tudo isso o evangelho vai fazer, vai transformar a cultura ao redor, vai mudar nossos comportamentos. Essas e muitas outras características da igreja de Corinto são apenas espelhos mantidos diante da igreja de hoje. A gente passa muito por isso. Não só fora, vamos olhar para nós. Nós passamos por essas situações, por esse tipo de assédio, por pressões que a gente sofre no mundo, para que a gente mude nosso comportamento, para que a gente adeque a mensagem da palavra de Deus para ficar mais suave, para o mundo aceitar, para ficar mais açucarado, né? Então, a carta vai ser de extrema importância, porque ela vai falar da necessidade do discipulado, não modelado pelo orgulho, nem pela arrogância, nem mesmo pela capacidade de falar bem, mas pela fraqueza de Cristo, como o apóstolo Paulo fala, baseado na humildade. O líder é o que é o mais humilde, e não o contrário. E qual é o objetivo do discipulado? O amor
reinar, dominar sobre todos. Segundo, a edificação ser o objetivo da adoração. Quando adoramos juntos, nos edificamos. A imoralidade sexual ser vista como algo danoso, como algo perverso, como algo que vai de encontro, vai contra o caráter santo do próprio Deus e contra o nosso próprio bem. E também a imoralidade sexual é perversa porque a expectativa do casamento é permanente. Está lá no capítulo 7, 40. Então, para concluir essa apresentação ao livro, a carta de 1 Coríntios, é minha oração que esse livro possa nos ajudar a ouvirmos a voz do apóstolo Paulo, inspirada pelo Espírito Santo, de uma maneira ainda mais clara em nossos dias. Que a gente possa ser a verdadeira revolução, que a gente possa ser a verdadeira contracultura nesse mundo. Ou como a gente usa geralmente no meio cristão, né? A gente nadar contra a maré. E a gente nadar tão forte contra a maré que todo mundo vai querer nadar contra a maré também. Vai querer imitar a Cristo junto conosco. E a gente mudar a cultura, não para nosso orgulho, mas para a glória do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai. Senhor, pelo Teu Espírito Santo é que nós somos capazes de entender, de crer no Teu Evangelho. Senhor. Em nome de Jesus, pela Tua palavra, Senhor, que essa série de estudos que iremos fazer até próximo ao final do ano, seja para fortalecimento nosso, para a confrontação dos nossos medos, das nossas fraquezas, dos nossos pecados, que seja um momento de edificação para amarmos verdadeiramente como o Teu Evangelho nos chama a amar, para servir humildemente, para lutar contra essas crenças, essa mentalidade do mundo que tenta perverter a todos, a crianças, jovens, adultos e idosos, que a gente possa ser luz onde estivermos, Senhor, que a gente possa mostrar, Senhor, que o teu caminho, o caminho da cruz é melhor, que o caminho da cruz é a verdade, que é o poder de Deus para transformar vidas e dar salvação e vida eterna a todos os que creem. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a Tua igreja, nos abençoe este ano, Senhor, e todos os pregadores que irão pregar, os presbíteros, o pastor, que a Tua igreja, Pai, venha ser transformada pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.